Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio nós podermos estar juntos para meditarmos nessa palavra maravilhosa. Deus está sempre nos alertando e agora, no meio de toda essa situação, para uns até muito estranha, mas para quem conhece a palavra, não, porque a palavra vem nos alertando sobre todas essas coisas que haveriam de acontecer. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 15, nós encontramos mais um alerta quando o Senhor Jesus comenta sobre o homem insensato e disse assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. Então veja, palavra do próprio Jesus. Eu fico maravilhado quando eu leio a Bíblia, porque Deus foi meticuloso, cuidadoso em nos informar em todos os detalhes. Qual o objetivo de Deus agindo assim? Evitar que nós cometamos os tropeços. Nós olhamos para fora e vemos que a tendência da maioria das pessoas é conquistar algo na vida, né? Não importa como. E muitos mergulham em conquistas duvidosas. Cada um quer ser maior que o outro. Cada um quer ter mais que o outro. Cada um quer ter mais prestígio que o outro. Então é uma grande tentação que precisa de firmeza de caráter e, acima de tudo, compromisso com Deus para essas situações serem vencidas. E, por outro lado, infelizmente, um grande número tenta encontrar a razão de viver pelos bens materiais. E muitas pessoas, lutando pelos bens terrenos, se esquecem até da vida espiritual. Muitas vezes a vida espiritual é transformada em uma religiosidade. A pessoa passa a valer pelo que tem, não pelo que ela realmente é. E daí vem o alerta bíblico, tanto aqui em Lucas 12, 15, como em tantos outros textos que Gênesis Apocalipse, Deus traz ensinamentos para nós. E vou repetir, os ensinamentos de Deus vêm como os cuidados que Ele tem para com cada um de nós, para que nós não saiamos do caminho, não erremos, não é? Estejamos firmes em qualquer situação, estejamos firmados na presença do Senhor. E quando o Senhor fala do homem sensato, Ele diz: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste. Não pense que eu estou dizendo para você que você ter os bens materiais venha consistir em pecado. Não é isso. Mas as pessoas que são dominadas e estão aficionadas pelos bens materiais, aí é uma coisa muito séria. As pessoas que têm a ganância pelo dinheiro e agem até de forma inescrupulosa. A Bíblia vem mostrar que a cobiça é um pecado. E a cobiça é um pecado que dá origem a tantos outros pecados. E aí, né, foi justamente através da cobiça que o mal entrou no mundo. E aí desestruturou tudo que Deus havia criado como bom para o ser humano. O pecado, a entrada do pecado, veio trazer tantos malefícios que até hoje as pessoas sofrem. Então, se você observar, a vida que Deus
tinha reservado para nós não era essa que nós estamos vendo. Era uma vida de paz, de alegria, de plena comunhão com Ele. Mas o pecado veio e quebrou essa comunhão. Trouxe maldições, trouxe sofrimento, trouxe angústia, trouxe tristeza, trouxe enfermidade, trouxe a morte e tantas outras situações amargas. Então, a palavra diz que nós devemos trabalhar, devemos nos lançar, devemos cuidar da família. Nós não devemos abandonar a família por causa da igreja, porque a igreja vem depois. Primeiro o Senhor criou a família. Então, se a pessoa quer ser um bom crente, uma pessoa cooperadora na igreja, um bom sacerdote na igreja, um crente atuante na igreja, ele precisa ser um bom sacerdote já na sua casa. Ele precisa saber da sua casa, cuidar da sua casa, ter o zelo com a sua casa. A Bíblia diz que quem não cuida da sua casa não está em condição de cuidar, de agir na casa de Deus. Então veja, muitas pessoas querem estar em plena atividade na igreja, mas não cuidam da família. Então não estão em condições de estarem em atuação na casa do Senhor. Então a palavra vem para nos dar a direção. Veja, Deus não está dizendo que é uma obrigação, Deus está dizendo que seria bom para nós. Que seria de muita importância nós sabermos obedecer e andar dentro dos preceitos da palavra. E aí, a palavra que nós lemos, estudamos, examinamos, ela vem satisfazer a nossa alma, vem satisfazer o nosso espírito e vem ser uma fonte de vida para aquilo que nós fazemos. Então o Senhor quer que nós vivamos assim. Por outro lado, vem o Senhor Jesus e conta a parábola do rico, mas um homem nécio, um homem tolo. E a herdade daquele homem tinha produzido com uma grande abundância. No verso 16 de Lucas 15, de Lucas 12, vem falar isso para nós. E Jesus não faz crítica a aquele homem, né, por ele ter crescido com a boa colheita. O problema estava no ato de presunção. Ele resolveu construir grandes celeiros após destruir os que tinha. Parecia uma decisão sábia, mas na realidade aquele homem mostrava, né, quais eram os seus reais valores. Se você ler o verso 18, você vai entender. A atitude daquele homem veio revelar os seus reais sentimentos. Sentimentos mesquinhos, sentimentos de usura, sentimentos de avareza, né? E interessante, ele declara, né? Se não faço algo por mim, quem o fará? Então, ficando cada dia mais rico, mostra que eu sou um sucesso. Uma linha de pensamento, né, terrível. E ainda declara, quanto maior o celeiro, melhor será a minha vida. E onde está a dependência de Deus? Quem é que abençoa a lavoura? Quem é que abençoa a colheita? Quem é que leva o solo a produzir? Então o Senhor, a Bíblia diz que fez tudo muito bom para nós ao seu devido tempo. E agora? Aquele homem pensara que a riqueza dele podia proporcionar uma felicidade eterna. Mas a Bíblia nos mostra que o dinheiro não compra tudo. O dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não pode nos garantir uma entrada nos céus. Não é? O dinheiro também não garante prazer, segurança, paz. Não garante. E o Senhor, então, no verso 20,
ele diz para aquele homem: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Ou seja, para quem vai ficar toda essa tua herança? Então, o alerta de Deus tocou na ferida daquele homem, no ponto crucial. Veio revelar os verdadeiros sentimentos daquele homem. E pontos importantes o Senhor deixa aqui para nós entendermos. Primeiro, aquele homem era visto como um insensato, não como um sucesso na sua profissão, na conduta dos seus negócios. Segundo, ele se tornara um escravo, não um sábio. Ele passou a ser dominado pelo que conseguira ter e não feliz e sabendo conduzir aquilo que ele recebera. E o terceiro ponto, embora possuindo riquezas, se mostra um homem pobre de espírito. Que tristeza quando a pessoa se fundamenta naquilo que tem e se esquece de viver a verdadeira vida que o Senhor o deu. E o que o Senhor Jesus, então, vem revelar a cada um de nós? Primeiro, vamos entender alguns pontos importantes. Muitas vezes a aparência engana. Às vezes a pessoa aparece com uma casa nova, um carro novo, uma casa na praia, uma casa no campo. Aí o outro que ainda não tem diz assim: eu gostaria de ser assim. Olha lá, ainda até dizem: como é que Deus abençoa tanto fulano e eu não recebo nada? Porque infelizmente o ser humano tem a mania de comparar a vida dele com o outro. E às vezes vive até infeliz quando faz essa comparação, porque às vezes pensa assim: aquele é feliz demais, alcançou o sucesso na vida, tudo para ele dá certo, olha a família dele, olha isso, olha aquilo. Então a pessoa se compara e vai se amofinando, e até muitas vezes entra a inveja, entra a cobiça, a pessoa passa a invejar e cobiçar a vida que o outro leva. E eu quero que você entenda o que o Senhor Jesus está dizendo nessa palavra aqui do homem insensato, do rico insensato. Jesus está querendo que nós entendamos: olha, às vezes você tem bem menos que o outro, mas você é feliz. Você tem uma família abençoada, você tem uma casa abençoada, o Senhor tem lhe dado a paz. Quando você chega em casa à noite e você está com a família, quando você deita para dormir, você tem um sono tranquilo. E às vezes o outro não é aquilo que você pensa. Na realidade, vamos simplificar, você não tem como viver a vida do outro. Você tem que viver a sua vida. Deus te deu uma vida, Deus te presenteou com esse fôlego de vida, é um presente de Deus. Então você deve procurar viver da melhor maneira. E eu não encontro uma outra maneira melhor do que esta aqui, de viver na presença de Deus, de andar em obediência com os ensinamentos do Senhor. Ensinamentos de Deus não vêm como proibição para a nossa vida. Ensinamentos de Deus vêm para evitar os aborrecimentos, tropeços e etc. na nossa vida. Se você fizer aí um levantamento da sua vida, você vai chegar à seguinte conclusão: muitos problemas que você veio a enfrentar, ou às vezes até está enfrentando, por alguma razão pode ter sido criado por você mesmo. Então, às vezes, nós criamos o problema. E depois o problema entra num amaranhado tão grande que aí nós nos lembramos de Deus e chamamos Deus para resolver o problema que nós criamos. Então, a Bíblia, ela está aí para nós, o Senhor teve esse cuidado, para que nós aprendamos a viver de acordo. Nós temos aí mais de 8.000 promessas para viver bem.
na Bíblia. E o Senhor, Ele coloca todas essas promessas debaixo de condições. São promessas condicionais. E essas promessas são condicionais por quê? Porque o Senhor quer a nossa parceria para essa bênção acontecer, para essa bênção chegar em nossas mãos. Tem a parte que Deus faz, mas também tem a parte que nós devemos fazer. E muitas vezes o Senhor está dizendo nessas promessas que se nós obedecermos, se nós sabermos ouvir, mas não é ouvir e deixar de lado. Quando Deus fala ouvir, o Senhor está dizendo, coloque em prática na sua vida aquilo que você aprendeu agora. Aprenda a viver em obediência. É uma chavezinha sensacional, extraordinária. A obediência está sempre aliada à fé. E fé e obediência, o Senhor leva a que nós saibamos usá-las para abrir tantas portas que serão bênçãos para a nossa vida. Então o Senhor colocou isso à nossa disposição, mas acontece que Deus já determinou a bênção para nós. E agora, é preciso que nós façamos aquilo que devemos fazer para tomarmos a posse daquilo que o Senhor tem. Então, Deus determinou a bênção para nós. Aí você diz, pastor, mas por que até agora eu não recebi? Está faltando você tomar posição. É mais fácil dizer que Deus não está ouvindo. É mais fácil dizer que Deus não quer mais te abençoar. É mais fácil dizer que Deus se esqueceu de você. E o Senhor diz, olha, pode até a mãe esquecer do filho, mas eu não me esquecerei de ti. Olha, por que isso? Porque o Senhor já sabia que o homem, em qualquer deslize, ele já iria se levantar e dizer que o Criador se esquecera dele. Então, olha o procedimento desse homem. Ele pensara ter o controle de sua vida nas próprias mãos. E Deus lhe mostra que ele não tinha poder sobre a sua própria vida. E nem sobre o futuro. Então soa o alerta de Deus. Esta noite te pedirão a tua alma. Olha aí. Esta noite te pedirão a tua alma. E o Senhor diz, olha, aquilo que tu tens, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer daquilo que tu tens? Então você vai levar? Vai ser sepultado com os teus bens? Esse hábito começou lá, né? Esse costume começou lá no Egito, no tempo de Faraó, lá naquela área da Mesopotâmia lá, tinha esse costume. Já vinha. Aí também os egípcios abraçaram esse costume. Que a qualquer momento eles poderiam voltar à vida e ter ali os bens para conduzir a sua vida. Agora, me diga aí qual foi o faraó que voltou para desfrutar dos bens que fora colocado. Ninguém, nenhum. Então, é isso que o Senhor mostra aqui no homem sensato, que nós nos despertemos, aprendamos a escolher as coisas corretas. Provérbios 12, no verso 25, diz, o coração ansioso deprime o homem. Por isso a Bíblia vem dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade rouba a paz emocional. A ansiedade remove a certeza espiritual, ou seja, a ansiedade trabalha contra a saúde espiritual. A ansiedade encurta a vida. Então a ansiedade anda na contramão da fé. É muito melhor aprender a confiar no Senhor de todo o nosso coração do que andarmos ansiosos por alguma coisa. Não seja insensato, seja uma pessoa sábia que escolheu andar debaixo da direção do Deus Todo-Poderoso. Faça uma escolha sábia
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a sua vida em toda a caminhada. Ele lhe dê a paz.